E aí, pessoal, tudo jóia? Tranquilo com vocês? Trouxe aqui agora a correção de algumas questões que eu coloquei aqui relacionadas ao Enem, né? O objetivo nosso agora é justamente trabalhar com isso. E não vai ser focado somente no Enem, não, gente. A gente vai ter outras fontes aí, né? Concurso público, sempre cai alguma coisinha assim relacionada a essa parte de interpretação, tá bom? Então nós vamos fazer aqui, não vou ficar enrolando muito para a correção não ficar muito extensa, né? Para não demorar muito. E já vamos logo seguir aqui para a primeira alternativa. O texto a seguir é um trecho de uma conversa por meio de um programa de computador que permite a comunicação direta pela internet em tempo real, como o MSN Message. Beleza, pessoal, isso aqui é bastante antigo, mas é uma prova ali, ó, de 2009. Então a gente pode substituir o Message aí pelo WhatsApp ou qualquer outra forma que a gente utilize, até mesmo porque a linguagem ela é muito parecida, né? Esse tipo de conversa, embora escrita, apresenta muitas características da linguagem falada, segundo alguns linguistas. Uma delas é a interação ao vivo e imediata, que permite ao interlocutor conhecer quase instantaneamente a reação do outro por meio de suas respostas dos famosos emoticons, que podem ser definidos como ícones que demonstram emoção. Pessoal, perceba que esse texto enorme aqui, se for olhar que é para uma questão, esse texto enorme aqui não trouxe lufas. Isso aqui é só para cansar o candidato na hora de estar fazendo a prova, tá? Porque o que nos importa é o que vem depois. Quer ver? João diz, oi. Pedro diz, beleza? João diz, na paz, e você? Pedro diz, tudo tranqui. Aí o emoticon aqui. João diz, o que você está fazendo? Pedro diz, tem que sair agora. João diz, falou. Pedro diz, valeu, abraço. Agora que nos interessa. Para que a comunicação, como no MSN Message, se dê em tempo real, é necessário que a escrita das informações seja rápida, o que é feito por meio de... Bora lá! O que faz com que a comunicação por mídias digitais seja rápida, gente? Frases completas, escritas cuidadosamente com acentos e letras maiúsculas, já está contradizendo aqui o que está escrito, né? Então, não é a letra A. Frases curtas e simples como tudo tranque, com abreviaturas padronizadas pelo uso, como você, valeu, né? Essa aqui já está ótima, né? A gente utiliza frases curtas, a gente utiliza abreviações e hoje em dia a gente está substituindo também essas frases, essas abreviações apenas pelas figurinhas ou pelos emoticons. Uso de reticências no final da frase para que não se tenha que escrever o resto da informação? Não, nada a ver isso. Estruturas coordenadas como na paz e você, primeiro que isso aqui não é uma estrutura coordenada, não é uma oração coordenada, porque não tem nem o que, gente? Verbo, né? Flexão verbal rica e substituição de dígrafos consonantais por consoantes simples. Aí vem o fulaninho e marca isso aqui, né? Porque a gente substitui por consoantes simples. Só que flexão verbal rica, eu acabei de mostrar um exemplo aqui onde não tem nem verbo, né? Então, a questão correta é a alternativa de letra B. Vamos para a questão 2. Pessoal, vai ser rapidinho aqui para não ficar enrolando muito durante a correção, tá? Olha aqui, uma questão que teoricamente não teria nada a ver com a língua portuguesa, né? Mas é uma interpretação de mundo que você tem que fazer aqui. A maioria das declarações do imposto de renda é realizada pela internet, o que garante maior eficiência e rapidez no processamento das informações. Olha aqui a palavrinha-chave. Os serviços oferecidos pelo governo via internet visam gerar mais despesas aos cofres públicos? Pelo contrário, a gente sabe que esses serviços pela internet, eles geram economia, porque você diminui o pessoal, diminui os gastos. Criar mais burocracia no relacionamento com o cidadão? Pelo contrário, gente. Por exemplo, antigamente você ficava longo tempo esperando para ser atendido. Hoje você consegue fazer várias coisas pela internet. Facilitar e agilizar os serviços disponíveis. Olha aqui, eficiência e rapidez. Facilitar e agilizar os serviços disponíveis. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Vigiar e controlar os atos dos cidadãos? Não. Definir uma política que privilegia as altas sociedades, vem o fulaninho e marca isso aqui. Porque, professor, ele não é todo mundo que tem acesso à internet. Mas olha aqui, gente, o que está pedindo aqui, olha a informação que esse trecho trouxe e olha essa informação dessa C. A gente sabe que mesmo as classes mais baixas, elas acabam tendo
acesso, não igual à sociedade, à camada mais alta, mas tem de uma forma ou de outra algum acesso, né? Então, a mais correta é a letra C, facilitar e agilizar os serviços disponíveis. Questão 3. Observe a tirinha da personagem Mafalda. O paizinho da Mafalda vai aqui, vai na estante, pega um dicionário, consulta, que é o que a gente costumava fazer antigamente, né? Hoje já não se utiliza mais. Viu a palavrinha lá e vai embora. Mafalda fica assustada, porque ela tem o costume de pegar um livro e ler o livro por muito tempo. Desse jeito você nunca vai terminar de ler o livro tão grosso. Então ela teve uma informação limitada do que o pai estava fazendo, né? Então por isso que ela não conseguiu entender o conceito direito aí. O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai da Mafalda revelou desinteresse na leitura do dicionário? Não, gente. Tanto é que o dicionário não é uma coisa para se ler, sentar e ler. É mesmo uma ferramenta de busca. Tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa? Não, gente. Se ele estivesse tentando ler o dicionário, provavelmente ele ia sentar em algum lugar para refletir e ler calmamente. Causou surpresa em sua filha ao se dedicar à leitura de um livro tão grande? Pode ter até causado surpresa na Mafalda, mas ele não se dedicou à leitura, tanto é que foi ali rapidamente. Queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não ler o livro como sua filha pensava. Aqui, resposta clara e simples, né? Ele simplesmente usou o dicionário como uma espécie de livro de consulta, né? Letra D. Demonstrou que a leitura do dicionário desagradou bastante, fato que decepcionou muito sua filha? Não. Tanto é que ela nem está decepcionada aqui, ela ficou surpresa, né? Falou assim, desse jeito ele não termina de ler nunca. Questão 4, pessoal, Patativa do Assaré cai a rodo no Enem, né? Eles adoram esse tipo de linguagem, essa linguagem mais coloquial. A questão ela ficou incompleta aqui, mas só para a gente analisar que tipo de linguagem. Escute aqui o que estou dizendo, seu doutor, seu coroné. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, nessa dessa grande terra, umas tarefas para eu. Tenho pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Patativa do Assaré, a terra é natural. Ao ler esse texto aqui, a gente pode depreender que tipo de linguagem, que variedade linguística que ele está utilizando aqui, né? É a variedade regional, ou chamado de regionalismo, que é uma característica, uma variedade linguística, né? Quando eu falo em tipo de linguagem, é linguagem padrão e não padrão. Variedade linguística são as variações que a língua recebe, variações sociais, variações regionais, variações de época, tá bom? Então presta bastante atenção nas palavrinhas que eles utilizarem. Quando falar em variedade linguística, aí vocês vão pensar em as variações que a língua recebe, tá? Agora vamos um pouquinho para a parte de literatura. Textinho aqui de apoio. Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nessa semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de Lamota, que fizeram dele tanto um aço no ringue como um homem fadado à destruição. Aqui ele dissertou, né? Ele falou sobre a obra Touro Indomável. Dirigida com um senso vertiginoso do destino de seu personagem, esta obra-prima, ó o elogio aqui, ó. Essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam à perfeição, outro elogio, de seu tema, o boxe, para então transcendê-lo e tratar do que importa. Aquilo que faz dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Primeiro ele fala sobre a obra e ele faz uma crítica sobre a obra. Lembrando, pessoal, criticar não é falar mal. Criticar é expor uma opinião. E ele expõe uma opinião aqui totalmente favorável em relação à obra Touro Indomável. Isso aqui é uma espécie de resenha crítica, beleza? Ao escolher esse gênero textual, o produtor do texto objetivou construir uma apreciação irônica do filme? Não. Ele fez sua apreciação do filme, mas não foi irônica. Evidenciar argumentos contrários ao filme? Pelo contrário, né? Ele fez argumentos relacionados a que o filme conseguiu ir além do que era esperado. Elaborar uma narrativa
com descrição de tipos literários, nem narrando ele está aqui. No começo ele dissertou e depois ele fez uma crítica. Apresentar um painel da obra e se posicionar criticamente, exatamente isso. Ele apresentou um painel da obra, ou seja, ele apresentou a obra ao leitor e depois ele se posicionou. Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e por isso perde sua qualidade, pelo contrário, ele falou que o filme, por transcender, né, por ir além, ele ganhou mais qualidade. Então a resposta correta é a letra D, D de dado. Adorei esse texto. Esse aqui é triste, gente, foi a questão que eu achei mais difícil dessas 6 questões que eu coloquei aí. Texto A aqui, nós temos uma obra de Oiticica, né, sem que figuras geométricas completamente desordenadas, essas figuras geométricas, né? Então não adianta a gente tentar entender essa obra aqui, porque ela não é para ser compreendida, né? Uma obra moderna. E aqui embaixo nós temos um texto que vai fazer referência a essa obra. Metaesquema 1. Alguns artistas mobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de forma efetiva. Nesta obra, como o próprio nome define, meta, dimensão virtual de movimento, tempo e espaço, esquema, estruturas, os metaesquemas são estruturas que parecem movimentar-se no espaço. Esse trabalho mostra o deslocamento de figuras geométricas simples dentro de um campo limitado, a superfície do papel. A isso podemos somar a observação da precisão na divisão e no espaçamento entre as linhas, mostrando que, além de transgressor e muito radical, Oiticica também era um artista extremamente rigoroso com a técnica. Perfeito. Então aqui a gente não entende direito a obra, mas o texto ele vem fazer o quê? Ele vem esclarecer detalhes sobre a obra. Então você não tem que ficar atento a isso aqui e tentar entender. Você tem que ficar atento a isso aqui que explicou o texto não verbal, beleza? Sabendo disso, vamos para as opções. A obra confirma a visão do texto... aqui. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de forma mais efetiva. Levando-se em consideração o texto e a obra reproduzidos acima, verifica-se que a obra confirma a visão do texto quanto à ideia de estruturas que parecem se movimentar. Ok. Quando a gente analisa aqui, parece que as figuras estão em movimento. Se elas fossem todas retinhas, certinhas aqui, ia dar uma visão estática. E o texto fala sobre isso, então tá ok. No campo limitado do papel, sim, aqui a gente observa que seria uma folha de papel. Procurando envolver de maneira efetiva o olhar do observador, perfeito, gente. Olha o que está dizendo aqui e o que está dizendo aqui. De cara, a gente já encontrou a letra certa, que é a letra A. Mas vamos analisar os erros das outras questões. A falta de exatidão no espaçamento entre as figuras retângulos mostra a falta de rigor da técnica empregada, já está errado. No texto aqui, diz que o artista é totalmente o quê? Rigoroso. Então é só analisar o texto. A B já está errada de cara. A C. Metaesquema é uma obra criada pelo artista para alegrar o dia a dia, ou seja, de caráter utilitário? Não. Se é um caráter útil, ele não vai ser somente para alegrar o dia. A própria questão, ela se contradiz. E a D, a obra representa a realidade visível, ou seja, espelha o mundo de forma concreta. Gente, isso aqui espelha o mundo na visão que a gente vê, né? Da forma real que o mundo é? Não. Isso aqui a gente tem que olhar além da imaginação. Então, não espelha o mundo de forma concreta. E a visão de representação das figuras geométricas e rígidas, propondo uma arte figurativa. Qual que é o erro aqui, gente? Figuras geométricas e rígidas, elas não estão rígidas, elas estão mostrando uma espécie de movimento. Então, a letra completíssima e correta é a letra A. Fácil demais, gente, basta analisar. E na última, som de preto. Nosso som não tem idade, não tem raça, não tem cor, mas a sociedade pra gente não dá valor. Só querem nos criticar, pensam que somos animais. Se existia um lado ruim, hoje já não existe mais, porque o funkeiro de hoje em dia caiu na real. Essa história de porrada, isso é coisa banal.
Agora pare e pense, se liga na responsa. Se ontem foi a tempestade, hoje vira a bonança. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Clássico aí da música brasileira, né? Tô brincando, gente. A gente sabe que todo tipo de manifestação cultural é válida, né? Uns gostam mais, outros gostam menos, mas vamos aí à questão. À medida que vem ganhando espaço na mídia, o funk carioca vem abandonando seu caráter local, associado às favelas e à criminalidade da cidade do Rio de Janeiro, tornando-se uma espécie de símbolo da marginalização das manifestações culturais das periferias em todo o Brasil. O verso que explicita essa marginalização. Marginalização não é questão de ser bandido, é estar à margem da sociedade, né? Está à margem do que aquilo que é imposto pela sociedade. Então, o que indica aí essa marginalização, estar na margem da sociedade? O nosso som não tem idade, não tem raça? Não, não é isso, gente. Mas a sociedade para a gente não dá valor? Se existia o lado ruim, hoje já não existe mais. Agora para e pense, se liga na responsa. Se ontem foi a tempestade, hoje vira a bonança. Pessoal, o que indica aí a marginalização desse tipo de música? A sociedade para a gente não dá valor. A sociedade não dá valor para esse tipo de manifestação cultural. Logo, a resposta é a letra B. Beleza. Vou deixar mais exercício para você aí, para vocês. Fé em Deus que a aprovação vai chegar. Beijo, beijo. Tenho fé e força. Até mais.